Bom dia, todo mundo está bem? Grande expectativa. Como é que vocês estão como família, casal? Como vocês estão como filhos? Eu sei que há um tempo, às vezes, para a gente colocar em prática as coisas que nós aprendemos. Mas eu queria saber em que ponto nós estamos. Nós estamos naquele ponto que a palavra tem nos convencido, a palavra tem nos ensinado um novo lugar. E alguém pode já ter a experiência de ter tentado alguma coisa, tentado fazer alguma coisa do que nós aprendemos. Eu queria me inteirar de como vocês estão. Alguém pode dizer alguma coisa? É comum a gente sair de um culto, de uma reunião, e alguém perguntar, como foi? E você responde, foi uma bênção, foi maravilhoso, foi emocionante. O que você ouviu? E aí a pessoa não se lembra mais. Às vezes a gente não faz um esforço para lembrar o que... É assim ou não é? É assim, não é? Eu sei que para a gente aprender um conceito, a gente tem que ser exposto a esse conceito muitas vezes. Quando nós estávamos como missionários na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, nós recomendávamos que um conceito deve ser lido pelo menos 10 vezes. Uma mensagem deve ser ouvida pelo menos 10 vezes, para você começar a assimilar os princípios ali e para você pôr em prática. Pois não. Vamos ouvir aqui. Esqueci seu nome. Yara. Jorge. Bom dia, graça e paz. A semana passada, o pastor Paulo falou sobre aproveitar a oportunidade, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça e fiquei esperando a oportunidade aparecer para trabalhar, para trabalhar mesmo, praticar na vida da minha família. Na segunda-feira, ligaram do colégio da Natália. A apostila, talvez eu me emocione, só para variar, né? A apostila da Natália ficou em casa, ela está sem apostila de português, né? Então, o recado era assim, a sua filhinha esqueceu a apostila de português. Aí eu falei, o que eu faço? Né? O Jorge, eu estava sem carro, o Jorge tinha saído com o carro, e ela sem apostila, eu falei assim, já sei. Eu escrevi um bilhetinho, eu coloquei assim, Natália, Deus te ama até quando você esquece. Aí coloquei na apostila e fui a pé. E aí no caminho eu falava, nossa, não chega nunca, né? Tem que subir, tem que descer, subir. Aí eu falei assim, vou orando. Fui orando por ela, né? E aí cheguei no colégio, entreguei a apostila e quando chegou em casa ela, mãe, muito. Eu pensei que ela ia falar que ela estava com muita fome, né? Ela chegou e falou assim, muito obrigada por levar a apostila para mim. Então, assim, naquele momento eu senti que eu aproveitei uma oportunidade, né? Então, eu tenho estado atenta para aproveitar a oportunidade de colocar em prática na vida da minha família o que a gente tem estudado aqui. Muito importante isso que a Yara compartilhou. Nossa vida é mais composta de reações do que de ação. Ela, ao receber a notícia, reagiu, e reagiu positivamente. Normalmente, a gente reage negativamente. Nossa vida é muito de reações negativas. Ela podia dizer, olha, que falta de responsabilidade, olha, sei lá, 1000 coisas, e poderia fazer aquela caminhada, porque ela ia fazer de qualquer maneira.
reagindo positivamente ou negativamente, ela ia fazer aquela caminhada e ia levar a apostila para a filha. Mas ela fez positivamente, de abençoar. E o resultado foi isso. Plante na vida do seu filho. Não tenha medo de desperdiçar amor, elogios. E dizer isso. A respeito de Abraão, comentei essa semana várias vezes com a Alice, o livro pega os aspectos negativos de Abraão, em dizer que ele deixou um legado negativo para os seus filhos, para o seu filho Isaque. Mas não é só isso, nós temos que pegar a mensagem entre linhas. Abraão é considerado o pai da fé. Abraão era tudo e é ainda tudo para o judaísmo. E nós vimos hoje, na experiência que o pastor compartilhou, a fé, a adoração, a confiança que ele tinha em Deus, não é? E então tem muita coisa positiva, e uma das coisas que me chama muita atenção em Abraão, vocês lembram do problema que teve com Agar e com o filho Ismael, o caso de Sara com Agar? Mas sabe, no capítulo 25, nós vemos a descrição de quando Abraão morreu. A Bíblia diz assim: Isaque e Ismael sepultaram o seu pai. Já viram isso? Abra comigo. Gênesis 25. Gênesis 25, verso 8 e 9. Diz assim: E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto em dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava de fronte a Monré. Então, veja que é gratificante a gente ver isso na Bíblia, porque Abraão deu também para Ismael amor e exemplo de vida. Tudo que nós estamos vivendo, e aqui um ponto importante que o autor traz, é que a realidade que nós estamos vivendo, isso passa para os nossos filhos. Nós não vamos viver naquela falsa filosofia: ouça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Nós vamos dizer aos nossos filhos: faça o que eu faço. Eu vinha comentando com a Alice que hoje nós temos muitas palavras que nós não tínhamos no nosso vocabulário há 50 anos atrás, há 20 anos atrás. Nós aprendemos domingo aqui que nós devemos ser pais intencionais. Essa palavra pais ou intencional, para mim, eu falei para a Alice, nós não fomos pais intencionais. Nós não existia isso. Mas a verdade é uma só. Nós estávamos vivendo para ser modelo para eles. E se você volta na Bíblia, no tempo bíblico, isso
é uma realidade. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Verso 5. Paulo está dizendo para Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então nós temos aqui 3 gerações. Paulo está dizendo: Timóteo, a fé que está em você, você vai viver pela fé que está em você. E essa fé habitou primeiro na tua avó, e depois na tua mãe, Eunice. E estou certo que habita em você. Então, nós vemos a fé em casa, não é? Aqui, nesse trecho. E que não precisava haver essa intencionalidade, usando a palavra intencionalidade, mas era a vivência, a experiência. É o estilo de vida. Aquilo que estava na avó passou para a filha. E aquilo que estava na filha passou para o filho. Amém? E nós esperamos que isso aconteça na nossa vida, na nossa geração, na formação dos nossos filhos. Não sei se vocês sabem de uma história engraçada, que a moça casou e no domingo foi fazer o pernil, cozinhar para seu marido, pegou um pedaço do pernil, cortou e descartou, e fez um outro pedaço. E o marido percebeu que sempre ela fazia isso, descartava uma parte. E perguntou: meu bem, por que você está fazendo isso? Ela falou assim: eu não sei, a minha mãe fazia isso. Aí foram perguntar para a mãe: escuta, por que a senhora descartava um pedaço do pernil? Ela disse: porque a panela era pequena. Não cabia na panela. Então nós fazemos às vezes muitas coisas que nem sabemos por quê. Não há essa intencionalidade. Mas nós precisamos aproveitar aliás, temos que aproveitar, essa é a nossa realidade. Hoje essa é a terminologia. Você tem que ser um pai, uma mãe intencional. Então, se você quer ensinar para o seu filho leitura da palavra de Deus, a Bíblia, você tem que dar o exemplo. Intencional. Eu vou ler na frente dos meus filhos hoje a Bíblia. Eles vão estranhar. Chegar em casa e dizer: mas o que aconteceu? Meu pai está lendo a Bíblia? Estou brincando com vocês, viu? Mas pode acontecer, não é? Você nunca pegou a Bíblia. Agora você vai intencionalmente pegar a sua Bíblia e vai ler para mostrar, para chamar a atenção dele. Pois não. O Tirce vai falar. Lá em casa, a Eloá, ela tem uma personalidade muito competitiva, né? Ela gosta de competir, não gosta de perder. E aí nós estamos utilizando o seguinte método.
aproveitando as oportunidades, né? Então a gente está lendo a Bíblia com ela e ela gosta de desafio. Então ela compete com a mãe dela. Então a gente lê a Bíblia, a parte da Bíblia, e dentro do capítulo que a gente lê, a gente fala algumas coisas, nomes de alguns discípulos, de alguma situação, e fala no final a gente vai questionar. Aí termina a leitura, a gente começa a questionar. Quem fez isso? Qual o nome da pessoa que fez isso? Ela, eu sei, fulano. Então, assim, a gente aproveitou essa oportunidade, pastor, como ela gosta de competir, então ela começa a prestar atenção, porque ela tem 5 anos, normalmente não vai prestar atenção nas leituras. Então a gente começa a desenvolver esse lado. Falei, bom, já que ela é competitiva, vamos fazer isso com ela. E ela começa a gravar. Aí muitas vezes no outro dia a gente pergunta alguma coisa da anterior, ela já lembra, entendeu? Até mesmo uma maneira de competir com a mãe dela, né? Ela acaba lembrando, mas é um método que a gente aproveitou, que o pastor tinha falado, de aproveitar as oportunidades. Falei, bom, já que ela tem essas características, vamos aproveitar para falar da palavra para ela. É isso mesmo, é cada situação. Você está vivendo a sua realidade. Então, aproveite as oportunidades, né? Então, hoje, quando nós olhamos para Abraão como exemplo de fé, tem muitas coisas na vida dele que são importantes. E, aliás, a mais importante é que ele foi justificado pela fé. E aqui traz uma grande lição para nós. Hoje, nós somos desafiados por ter uma performance correta, uma performance de uma certa maneira. Então, se você vai fazer um concurso, você vai fazer uma especialização, você tem que estar naquela performance. E o crente, às vezes, também tem uma performance de ser um religioso. E não é isso. Com Abraão, nós não vamos aprender isso. Ele não encobriu o seu pecado, porque a performance do religioso é encobrir as suas faltas. Você está vendo o pecado do outro, você critica o pecado do outro para encobrir o seu. Você se compara com o outro, dizendo, eu não sou tão pior quanto o outro. Sempre se comparando. E a palavra de Deus, se nós seguimos o exemplo de Abraão, nós vamos, pela fé, receber o perdão, pela fé nós vamos receber a justificação, não vamos encobrir o nosso pecado. Aliás, uma das maneiras bem práticas para ensinar os nossos filhos é reconhecer os nossos erros, reconhecer quando nós fracassamos, quando nós erramos. Isso pode acontecer no trânsito, você erra, porque alguém te fechou, você vai fazer a mesma coisa, e se você tem o seu cônjuge do lado, ele vai te cutucar e dizer, o que você está fazendo, não é? E nessa hora, se o filho está junto, se os filhos estão juntos no carro, é uma oportunidade de dizer, me perdoe, e eu não devo fazer dessa maneira, eu não devo responder o mal com o mal, né? Eu devo dar a preferência. Em cada singular situação, nós temos oportunidade de, se nós temos consciência do propósito, porque nós existimos, do propósito da fé para os nossos filhos, nós vamos aproveitar cada oportunidade para transmitir fé para eles. Na história aqui de Abraão, da descendência,
nós vamos encontrar aqui, depois de muito tempo, na vida de José, aquele ciclo de mentira foi quebrado. Porque José foi um homem, um moço, um jovem, um adolescente, muito consciente do chamado de Deus na vida dele. Porque ele tinha consciência do chamado de Deus na vida dele. E ele passa por todas aquelas provações de ser rejeitado pelos seus irmãos. Ele contou um sonho para os irmãos, né? Que os feixes de trigo estavam se inclinando diante de um feixe de trigo, que eram os seus irmãos que iam se inclinar diante dele. Os irmãos, quando viram no campo, diz: olha lá o sonhador, vamos dar um fim no sonhador. E eles fazem aquela maldade, jogam o jovem no poço, não é? Depois vende para uma caravana. Aquele jovem vai para o Egito. Lá ele é servo na casa de Faraó, de Potifar. E lá ele é injustiçado, porque a esposa de Potifar tenta ter um relacionamento com ele. Ele vai para a prisão. Na prisão... Agora, o lado positivo dele é que onde ele vai, a bênção vai junto. Isso é tão interessante. Onde ele vai, a bênção vai junto. Imagina estar num cárcere, num país estrangeiro, e de repente ele é líder no cárcere, ele administra aquela prisão. Eu não sei qual seria o que ele pôde fazer lá, mas ele ficou notável por administrar uma prisão que ele era prisioneiro. Então, a influência daqueles que confiam em Deus, ela é percebida sem esforço, ela é uma naturalidade. Vocês acham que Jesus precisou fazer esforço para viver como ele viveu? Era a natureza dele. E ele quer passar essa natureza para nós. A vida cristã não é uma vida de esforço, onde eu tento fazer, onde eu procuro fazer, eu me empenho em fazer, como se dependesse do nosso resultado. É lógico que tudo tem uma medida. Por exemplo, se você vai jejuar, não sei se você já fez isso, mas se você vai jejuar, você vai ter que dizer não a uma porção de coisas, ao seu próprio apetite, não é? Você vai sentir o cheiro da comida, o horário biológico vai dizer que está na hora de comer, e você vai ter... Eu não estou me referindo a esse esforço, a essa disciplina, mas aquela disciplina de dizer assim, vamos supor, vamos pegar um pecado simples, uma simples mentirinha, que um conta para o outro, e aí você vai tentar vencer essa fraqueza. A Bíblia não nos ensina a tentar vencer essa fraqueza. Você vence essa fraqueza confessando que você não pode e se apropriando da vida de Jesus em você, a vida do Espírito Santo em você. É o Espírito Santo que vai nos dirigir e vai nos levar a ter uma vida diferente de santidade, que outra vez que vem aquele pensamento de mentira, você não faz mais. Eu compartilhei com vocês que eu acho que é importante a gente saber um pouco sobre o temor do Senhor, porque todos esses textos que nós estamos vendo, se vocês observaram, aparece o temor do Senhor. Quando Abraão põe Isaque sobre o altar,
e vai executar, o que é que Deus fala? O que você viu no versículo 22, acho que 6, que nós vimos aqui agora de manhã. Agora, Deus dizendo, agora eu sei que você me teme. Então, o temor está ali. Quando nós vimos sobre a lei, que Deus deu a lei para o povo e disse, esses mandamentos que hoje te ordeno, estarão no teu coração, para que me temas todos os dias da vida. Abra em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. Aliás, desculpa, é 8. 8:13. Estão comigo? 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. O que é o temor do Senhor? Vamos pegar essa definição. Quem falou? A claridade da porta está O que a senhora falou? Isso é o que todo cristão sabe. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas essa definição que nós temos aqui no capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. O temor do Senhor é detestar, é odiar aquilo de mal que nós gostamos de fazer. O temor do Senhor é não querer nada de errado na nossa vida, nada de pecado na nossa vida. Vamos no capítulo 16, verso 1. Desculpe, acho que eu anotei errado. É verso 6. 16:6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Você pecou? Precisa da misericórdia. A definição de misericórdia é: Deus não deixa vir sobre nós o que nós merecemos. Lamentações diz assim, que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Senão nós já éramos consumidos. Então a misericórdia de Deus
é tratar com os nossos pecados, é não dar o que nós merecemos. Então você pecou, o versículo 6 está dizendo, o que acontece? Pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada. Então, você pecou, você precisa da misericórdia, para Deus não te tratar como você merece. Ele te dá perdão. Agora, pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. E eu creio que na vida do casal, o temor do Senhor é uma das coisas principais para influenciar a vida dos seus filhos. Porque os filhos estão debaixo da nossa autoridade. Eles respeitam a nossa autoridade. Os filhos. Uma coisa importante aqui para você também hoje, nós precisamos entender isso, que precisa ficar claro no nosso lar, na vivência do nosso lar, que o pai é pai e que a mãe é mãe. Isso é importante. Pai, pai, mãe, mãe. Não importa a profissão, atividades, não importa. Antigamente tinha muito isso. O homem sai trabalhar, a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Hoje, os dois saem trabalhar, os dois saem ajudar, os dois voltam para casa, os dois vão cuidar dos filhos. Como eu falei aqui, eu lavei muitas fraldas, eu era a babá nos dias do nascimento dos nossos filhos, fazia de tudo. Mas o lugar do pai, o filho precisa saber, esse é meu pai, é a figura que eu tenho. Essa é minha mãe, a figura da mãe. E então eles têm um respeito. O temor do Senhor é um respeito que a gente tem por Deus, evita o mal. O temor do Senhor que está em nós passa para os nossos filhos. Eles vão ter a mesma coisa. E um amigo meu, ele faleceu já, mas ele disse que na adolescência ele foi envolvido pelos amigos e de repente ele estava numa casa de prostituição. E quando ele viu aquilo, a coisa que veio na mente dele, a figura do pai dele. Ele disse, imagina meu pai, sabendo que eu estou nesse lugar. Pediu licença para os amigos e saiu daquele lugar rapidinho. Então, pelo temor do Senhor, o homem evita o quê? O pecado. Ele se desvia do pecado. Pelo temor do Senhor. O temor do Senhor, vamos abrir em Isaías. Isaías. Eu não anotei esse texto, mas eu acho que é... Já cito já para vocês. Isaías 11. É uma descrição do Messias, de Jesus. Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Então, da linhagem de Davi, do pai de Davi, Jessé,
vai vir um renovo. Esse renovo é Jesus. Agora, verso 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Olha para mim. Contaram quantos? São 7 Espíritos. É uma maneira de descrever o Espírito Santo sobre Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito de temor do Senhor. Estava sobre Jesus. Agora, o verso seguinte é uma revelação impressionante. Verso 3: e deleitar-se-á no temor do Senhor. Pense nisso. O Espírito do Senhor está sobre ele, o Espírito de fortaleza, o Espírito de entendimento, de conhecimento, o Espírito de sabedoria. Ele escolhe se deleitar no temor do Senhor. Qual que você escolheria? Já viram aqueles crentes que querem estar cheios do poder? Já viu que eles querem estar cheios de sabedoria? E se há discussão, se há alguma coisa... Temor do Senhor. Jesus escolheu o temor do Senhor. Por que que ele podia estar com uma mulher aos seus pés e não ter nenhum pensamento contrário? O temor do Senhor sobre as nossas vidas nos leva a um relacionamento de que eu não vou pensar nada contra a minha irmã. Eu não vou pensar nada contra o meu irmão. Eu não vou ofender o Espírito que está em mim e que está em você por pensar alguma coisa que não é. Então veja como que é importante o Espírito de temor do Senhor sobre as nossas vidas. Vai nos levar a um relacionamento de que precisa haver. O relacionamento dos nossos filhos precisa ser assim também. De respeito, da dignidade da outra pessoa. Estão entendendo? Então é muito importante nós fazermos isto. Além do que, o temor do Senhor nos leva à intimidade com Deus. Vamos abrir em Salmo 25. O temor do Senhor nas nossas vidas até ajuda você quando vai corrigir seu filho. A maneira que você fala com ele. Você vai saber que antes de você ser pai, ele tem um pai. E o temor do Senhor traz aquele limite, quando muitas vezes vamos tratar com os filhos e trazemos aquelas palavras duras para eles. Nós precisamos ter o temor do Senhor. Então o temor do Senhor é importante todo o tempo em nossa vida.
Você olha aquela criança que hoje é uma criança, amanhã ele é um homem. E muitas vezes as palavras trazem tanto dano na vida das nossas crianças. E quando nós temos o temor do Senhor, se você está irado, você não fala. O temor do Senhor faz você segurar aquilo. Não corrige a criança quando você está na ira. Traz o temor do Senhor na sua vida. Então, o temor do Senhor, ele é 100% na nossa vida, em todas as áreas. Paulo está falando do trânsito, a nossa casa. Quantas vezes em alguma situação e a gente fala de qualquer maneira, palavras ásperas, palavras duras, muitas vezes até palavras que não deviam estar na nossa boca. Hoje nós vemos uma geração que tem um palavreado tão terrível e muitas vezes está dentro da nossa casa. E se nós temos o temor do Senhor, nós vamos evitar essas coisas, nós vamos evitar o mal. Outro dia meu neto estava com uma musiquinha assim, eu falei para ele, que igreja você tem ido que está cantando essa música? E ele começou a rir, falou, vó, ouvi lá na escola hoje. Eu falei, mas você não devia estar com essa musiquinha aí não, meu filho. Então, é a maneira que nós trazemos a criança junto, sem atacar. Sempre eu ficava pensando, a gente fala muito, a Bíblia fala para nós não destruir o espírito da nossa criança. Como é que nós matamos o espírito da nossa criança? Muitas vezes é o relacionamento sem o temor do Senhor. Que aquilo vai no espírito da nossa criança. Amém? A definição que nós temos lá em Provérbios 8:13 é que o temor do Senhor é aborrecer o mal. E ali fala de várias coisas, não é? Aborrecer o mal, a arrogância, a soberba, o mau caminho, a boca perversa. É isso que ali está falando. Às vezes a gente usa palavras inadequadas, né? Com os nossos filhos. Você está no Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Verso 13. A sua alma repousará no bem e a sua semente herdará a terra. Olha, a prosperidade com os filhos, né? O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, outra versão diz a intimidade do Senhor é para os que temem. O temor do Senhor vai trazer intimidade, porque o temor do Senhor é um profundo respeito para com a santidade de Deus. O que os arcanjos, os seres celestiais, estão dizendo diante do trono ininterruptamente? Se lembram? O que eles estão proclamando lá no santo? Dos santos. O que eles dizem constantemente? Já leram em Apocalipse? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo. João diz que viu esses seres lá no céu proclamando isso constantemente. Nesse momento, eles estão dizendo. O que eles estão dizendo? Santo, santo, santo. Qualquer hora que você quiser se reunir a esses arcanjos e falar com eles, você pode fazer. Dizer para Deus, o Senhor é santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Sabe por quê? É por causa do temor do Senhor. Você tem intimidade. E você revela o caráter de Deus, o atributo de Deus. E isso vem para as nossas vidas, irmãos. Isso vem para as nossas vidas. Nós somos pecadores.
Nós somos falhos, mas Deus escolheu-nos e Deus providenciou um sacrifício perfeito e completo. E pela regeneração, pelo novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então ele está aí no seu coração. Quem está aí no seu coração? Quem está na sua vida? Quem está no seu espírito? A terceira pessoa da Trindade, cujo nome é Espírito Santo. Espírito Santo. Amém? Que projeto maravilhoso esse da família. Que lugar que nós estamos. Sabe, nós estamos num lugar de privilégio, talvez maior do que Adão estava no Jardim do Éden. Não obstante estar num mundo de iniquidade. O mundo onde a palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Mas a nossa vida não é uma questão do que está fora, é uma questão do que está dentro. É uma questão espiritual. Lembra, nós somos espírito, temos uma alma e moramos num corpo. E o corpo está aqui nesse mundo. O corpo está aqui no mundo, qual uma planta, por exemplo. A planta está na terra, ela foi criada da terra, e ela se alimenta da terra. É tão interessante isso, quando a gente estuda a ciência, né? O grão de feijão que você planta, ele vai extrair da terra aquilo que interessa a ele. O grão de arroz, que caiu na terra e agora é uma planta, um pé de arroz, vai extrair da terra aquilo que é inerente à sua natureza. Então você vai encontrar nas diversas espécies os minerais, as vitaminas diferentes, não é isso? Então, alguém diz, coma cenoura, porque é bom para isso. Limão tem vitamina C, você precisa disso porque você precisa de ferro, você precisa de banana porque tem potássio. E você, então, como uma planta no exterior, você está tirando isso para a sua vida. Mas nós vimos que, de acordo com o novo nascimento na nossa vida, nós temos uma cultura celestial, e nós extraímos do celestial, nós extraímos de Deus para o nosso interior, para a nossa vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós alimentamos com os louvores de Deus, nós alimentamos com a adoração, nós crescemos em Deus no relacionamento, na intimidade com o Senhor, pelo temor do Senhor. Vamos deleitar no temor do Senhor. Eu acho que uma palavra bem difícil na igreja é quando se fala de santidade. Parece que nós achamos uma coisa difícil. Santidade. Vocês já leram 1 Coríntios, capítulo 1? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 30.
1 Coríntios 1, 30. Mas vocês aqui, casais, olha para mim, olha para o seu cônjuge, você é dele, em Jesus Cristo, o qual, para nós, para você, ele foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha para o seu cônjuge. Você é dele. O que Deus te fez? Sabedoria. Você tem a mesma sabedoria de Jesus. E justiça, a mesma justiça de Jesus. E santificação. Ele se foi feito por nós para isso. Ele se fez por nós. A vida é fé. Tudo é fé. Você não vê Deus para crer em Deus. Você não viu a criação para você crer que Ele fez a criação. Você não vê Ele sustentando todas as coisas no universo, mas a Bíblia diz que pela fé nós cremos e que Ele está sustentando todas as coisas. Então é tão incrível que você pode programar ir para a Lua ou para ir para Marte e chegar lá com precisão de segundos, minutos, de fração de segundos. Você pode chegar lá. Por quê? O universo está sendo sustentado pela palavra de Deus. Então, esse mesmo Deus te fez justiça. Esse mesmo Deus te fez sabedoria. Esse mesmo Deus te fez santificação. Não tenha medo da palavra santidade. Nós fomos nascidos para ser santo. Nós fomos feitos para ser santos. Recriado em Cristo Jesus para ser santos. Mas eu ainda peco. Não é mais limpo quem não se suja, é mais limpo quem mais se lava. Anote essa frase, escreva em algum lugar. Procure memorizar, vai te ajudar. Não é mais limpo quem não se suja. Todos estão limpinhos aqui hoje, não é? Ótimo, não vamos nos sujar, vamos ficar aqui, tá bom? Ficamos aqui até meio-dia, ficamos aqui até a tarde, passamos aqui a noite. Mesmo sem nos sujar, amanhã, provavelmente o seu hálito não está tão bom, não é? Você não vai querer ele com o seu braço em cima de você. Não é mais limpo quem não se suja, é mais limpo quem mais se lava. Pecou? Se lava. Mas o seu destino é santidade. Vocês já viram um beija-flor sujo? Eu acho que não. Mas, se acontecer de alguém jogar barro, alguma coisa cair, sei lá o que, acontecer e ele se sujar, ele vai ficar sujo? Não. Já viram os passarinhos se limpando as penas? Já viram o passarinho tomando banho numa poça d'água? Porque é a natureza dele. É diferente do porco. Lave um porco. Passa perfume nele. Amarre uma fita
e ele está lindinho, chama de fofinho. O que acontece na primeira oportunidade? Ele vai estar na lama. É uma questão da natureza. Então Deus nos chama para ser seus filhos. E hoje nós estamos emocionados, às vezes por causa do dia, não é? Chamá-lo de Pai. Ele vê o grande amor com que Ele nos amou, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas Ele nos chamou para isso, para ser da sua família. Amém? Então não tenha medo desta palavra. Não tenha medo de estabelecer padrões de santidade para a sua casa. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Se nós queremos imprimir fé para a próxima geração, nós devemos estar aprendendo essas coisas e vivendo essas coisas de tal maneira que seja natural, que seja espontâneo. Amém? Muitas coisas, alguma coisa nova, faz sentido para você? Está agarrando alguma coisa? Se eu perguntar o que, você pode me responder? O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos segurando? O que vai fazer diferença? Nós estamos num processo. É um processo. É uma continuação. Nós não estamos aqui fazendo uma coisa nova que vocês não tinham antes. Não. Você já ouviu antes alguma coisa para estar aqui. Hoje você está ouvindo uma próxima e daqui a pouco você vai ouvir outra. É um processo. Mas cada etapa nós temos que segurar. E isso que o pastor Manassés falou sobre os nossos filhos. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Tiago e Juliano com um bebezinho. Não sei, domingo eu falei, pensa daqui 20 anos o que vai ser. Você pode dizer assim, mas 20 anos está tão longe. Não está tão longe, não. Está muito perto. 20 anos atrás, passou. Hoje eu recebi vários recados no meu celular de manhã. E Paulinho não deu só um recado, ele escreveu uma página inteira. E ele lembra de coisas que eu não me lembrava mais. Então você faz. Ele lembrou de coisas que foram importantes na vida dele, que eu não me lembrava mais. É o que a Yara fez. Provavelmente você possa se esquecer com o tempo. Mas um dia ela vai falar, numa situação difícil, a minha mãe disse que Deus me amava mesmo daquele jeito. Entende? Então é importante o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Seja intencional. Se você quer ensinar amor para os seus filhos, demonstre amor. Se você quer ensinar humildade, seja humilde. Se você quer ensinar graça, misericórdia, seja misericordioso. Seja intencional.
Crie uma oportunidade, crie uma situação para você fazer, para você ser aquilo. Meu relógio está dizendo ali que acabou o tempo. A esposa é tudo na vida de um homem. É relógio, Waze, acendeu o farol, acendeu a seta. É assim? Que bom, né? Que bom a gente ter cônjuges, não é? Quantos estão felizes por ter cônjuge aqui? Amém. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém. Pai, nós somos gratos. Tanta coisa na Tua palavra que é útil, que é para o bem, que é para a edificação, que é para nos fazer parecidos com Jesus. E nós oramos para que o Espírito do Senhor venha e traz revelação ao nosso coração, que nós possamos ser ajudados no nosso íntimo, no nosso intelecto, para sermos ajudados também fisicamente no nosso corpo e nas coisas materiais que nós estamos envolvidos todos os dias com os nossos filhos. Muito obrigado por esta família tão maravilhosa, que é a Tua família, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia.